Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte e simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês quais são os podcasts que eu mais curto assistir e que eu acho que você também deveria conhecer. Então, simbora pro vídeo. Quis trazer esse vídeo pra gente poder estar mais próximas ainda. Então eu quero muito trazer aqui no canal músicas que eu gosto de escutar, quais são os estilos de música, banda, cantores que eu curto, livros, enfim, pra gente poder estar mais próxima e eu conhecer mais de vocês e vocês também de mim. Então, quero trazer para vocês hoje, né, são 7 podcasts que eu curto muito ouvir, que eu tô sempre escutando, assim, eu não assisto todos os episódios de todos os podcasts, porque senão eu ia ficar a semana toda assistindo podcast, né? Mas eu tenho o hábito, sim, de colocar para escutar enquanto eu tô fazendo as coisas em casa, então é bem legal. Porque, né, mães sentem sono, então enquanto a gente vai escutando as coisas, eu consigo ir produzindo melhor e trabalhando, organizando a casa melhor. O primeiro podcast que eu curto muito assistir é o Hub Podcast. Pra quem conhece, quem é do meio cristão, né, conhece a banda Morada, né, as músicas são super conhecidas e eu curto muito assistir porque eles são muito engraçados. Às vezes, na maioria das vezes eu não tenho ideia de quem é a pessoa que eles estão entrevistando, não é entrevistando, né? E as pessoas, o convidado, né? Na maioria das vezes eu nem tenho ideia de quem é o convidado, mas eu curto muito assistir porque eu acho eles super engraçados. Eu morro de rir, assim, muito engraçado. A vibe deles é muito parecida com a nossa. Eu e Pedro gostamos muito de assistir eles, então a gente morre de rir, é super legal. E eles já entrevistaram pessoas como Luciano Subirá, como Ana Paula Valadão, também a Vi Rocha, aqui tá minha cola, tá, gente? Então eu curto muito assistir porque eu acho que o testemunho das pessoas me incentiva muito a continuar, assim, enfim. Então eles convidam várias pessoas que não são tão conhecidas, mas também tem uma galera bastante conhecida. Outro podcast que eu também curto muito assistir, ouvir também, enfim, que também tem no YouTube, né, é o Jesuscope Podcast, que é com Douglas Gonçalves. Ele convida também várias pessoas, assim, desse meio nosso, né, cristão, e ele já convidou, por exemplo, também, até o Luciano Subirá também já foi lá, mas o Israel Subirá, que é o filho do Luciano Subirá, a Tamires Garcia, que eu assisti recentemente e amei, que é do Ministério Zoe, né, que ela foi do Ministério Zoe, adorei o testemunho dela, achei incrível, super me identifiquei com ela, né, e também foi lá também o André Valadão, então são várias pessoas, assim, do meio cristão, né, que eles convidam. E eu curto muito assistir também, gosto do jeito do Douglas Gonçalves. O Hub Podcast, ele é um podcast mais longo, sabe? Ele deixa as pessoas um pouco mais, talvez, à vontade, tem mais tempo de gravação. Não sei se deixa mais à vontade, o Douglas Gonçalves também deve deixar à vontade. Mas eu acho que tem um tempo mais reduzido, geralmente, pro Jesuscope Podcast. Já, então, o Hub é pra quem gosta de podcast longão. E o Jesuscope é aquele podcast, tipo, de 1 hora e pouquinho, mas que é super legal também, que é um podcast mais curtinho. Então, também tem o terceiro podcast cristão e o último que eu curto assistir é o Positivamente Podcast, né? Que é dirigido aí pela Karina Bach, né? Então eu curto muito, eu super amo a Karina, eu acho ela super legal, sabe? Ela é super humilde na hora de entrevistar. Então, assim, gosto muito de ouvir, assim, acho que ela super entra, sabe, na história da pessoa, enfim, a humildade dela em aprender é uma coisa incrível e, assim, dá pra perceber o quanto ela ama o Senhor. Então, às vezes, eu também não conheço a pessoa que ela tá entrevistando, mas eu gosto de assistir, de ouvir por conta dela e acabo gostando também da história do convidado, enfim. Então, lá também já foram super famosos, já foi a Fernanda Brum, já foi a Estela, já foi a Aline Barro, já foi a Bruna Carla, mas geralmente eu curto mais ouvir a história das pessoas que não são conhecidas, dos convidados que não são muito conhecidos. Vou falar 4 podcasts agora que são sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre estilo de vida, sobre desenvolvimento pessoal, alta performance. Então eu curto muito também esse assunto, gosto muito, muito mesmo, assim, amo assistir ouvir coisas, né, a respeito desses assuntos. Então, o primeiro que eu curto muito assistir, que eu praticamente não perco nenhum, a menos alguns que eu, no convidado, eu não curto muito, é o podcast Os Sócios, né, que é com o Bruno Perini e a Malu Perini. Eu gosto Perini, é isso mesmo o nome deles. Eu curto muito assistir o podcast deles, eu adoro o estilo dos dois, assim, de assistir também. Eles são super engraçados, né, então eu curto. Não são todos os convidados, né, desse podcast que eu assisto, mas a maioria dá pra assistir, sabe? Então, assim, eu gosto muito do jeito que eles abordam e os assuntos também que são abordados enriquecem bastante
né? Eu também sou empreendedora, então para mim eu preciso muito estar sempre alerta do que está acontecendo no mercado, então é uma coisa que me ajuda muito a acompanhar esses podcasts. Vai ter presença especial, né, Ada? Gente, a Ada está ali se mexendo, então eu peguei ele para terminar o vídeo, né? Outro podcast também, então, Os Sócios, é um podcast que eu também curto muito assistir. E tem também o Joel J, podcast, acho que é JJ Podcast. Nossa, assim, curto muito também, acho muito inteligente. Ele gosta do jeito que ele entrevista também. Enfim, então lá também você encontra muito assunto sobre alta performance, os convidados que vão lá, falam muito sobre esse assunto, então eu curto também, assisto. Não assisto todos os episódios, mas alguns eu curto, alguns convidados eu vou lá e assisto, enfim, curto bastante também. Um podcast que não tem muitos inscritos e muitas visualizações, mas que eu amo muito assistir. Esse aí eu quase que não perco nenhum episódio, assim, raramente eu perco algum convidado que não me interessa, raramente isso acontece. É o podcast Ela Sonha, Ela Faz. Gente, eu adoro essa apresentadora, Patrícia Brasil. Super me identifico com o jeito dela. Acho incrível o jeito dela de falar, de explicar as coisas. Acho que ela explica super bem, acho que ela fala super bem. Assim, adoro assim, o jeito dela de empreender e eu amei esse nome, Ela Sonha, Ela Faz. Eu adorei, acho que tem super a ver com essa fase que eu tô vivendo agora, de realmente tirar todos os sonhos realmente do papel. Então, assim, tô gostando muito de assistir. Quase que não perco nenhum também esse podcast, Ela Sonha, Ela Faz. Gosto muito mesmo. Patrícia Brasil. Vou deixar todos os links do podcast aqui, dos podcasts que eu curto assistir aqui na descrição do vídeo, tá? E também no primeiro comentário do vídeo, pra vocês poderem ir lá conferir também. E um último podcast que eu não assisto com tanta frequência, mas é porque, assim, eu esqueço realmente, é o próprio podcast do Primo Rico, né? Então eu assisto até, né, de vez em quando, mas é mais raro. Eu até quero ter o hábito maior de também acompanhar com mais frequência o podcast do Thiago Negro, né, que é o Primo Rico, porque eu acho que vai me acrescentar bastante também, mas é uma falta de hábito mesmo. Mas eu também coloquei ele aqui porque é um podcast que eu já assisti algumas vezes e quero assistir mais. Então foram esses de podcast que eu curto assistir, são 7 ao total, fiquei assustada com o número, gente. Às vezes a gente fica enchendo a nossa mente, né, de outras coisas desagradáveis ou de coisas que são desnecessárias e a gente acaba não enriquecendo, não estudando, né, outros assuntos, e o podcast facilita muito, principalmente pra gente que é mãe. Tô aqui dando mamar pro Ada enquanto gravo esse vídeo. Principalmente pra gente que é mãe, né? É difícil a gente poder parar pra, às vezes, ler um livro ou estudar. Então o podcast, ele ajuda a gente a fazer as nossas tarefas, ao mesmo tempo aprender, enfim, acrescentar coisas legais na nossa vida e também se divertir, porque dá pra rir bastante com esses podcasts. Eu, pelo menos, me divirto bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essas minhas dicas de podcast. Também quero que você, por favor, deixe aqui nos comentários os podcasts que você curte assistir, que eu quero conhecer, que eu também quero conhecer. Curto muito ouvir podcast, como eu falei. Então, se você tem uma dica aí pra mim, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser, me segue no Instagram, @Priscila Duarte Oficial, para acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia em tempo real. Aqui no canal a gente fala sobre maternidade, vida de casada, relacionamento com Deus e também sobre estilo de vida. Então, se você não se inscreveu aqui no canal, não perde tempo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, fiquem com Deus, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!